Meu vídeo anterior foi sobre clonagem de espécies extintas e nele eu citei que é impossível clonar os dinossauros. Mas e se eu te disser que existe outra maneira de recriá-los? Ficou curioso? Então fica aqui que eu vou te explicar tudo agora. Caso você não tenha assistido meu último vídeo, eu vou dar uma explicação bem rápida do porquê é impossível clonar os dinossauros. O DNA possui uma meia-vida de 521 anos. Isso quer dizer que, em 521 anos, resta apenas 50% do DNA. E conforme os anos vão passando, o DNA vai se fragmentando mais ainda. Para que o DNA seja totalmente destruído, são necessários mais ou menos 6 milhões de anos. E os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Então, eu nem preciso dizer que qualquer resquício de DNA de dinossauros já desapareceu. Já aconteceu de outros materiais biológicos se preservarem em fósseis de dinossauros, como o Santana Raptor aqui do Brasil, que foi encontrado com vasos sanguíneos, fósseis de hadrossauros com pele mumificada e até mesmo tecido mole em fósseis de T-Rex, mas nenhum resquício de DNA. Sendo assim, é impossível clonar dinossauros como mostrado em Jurassic Park, mas existe outra maneira de recriá-los. Porém, antes de eu explicar essa maneira, você precisa entender a relação entre aves e dinossauros. Bom, para começar, as aves não são parentes dos dinossauros, mas sim dinossauros vivos atualmente, isso mesmo. A ciência divide os dinossauros em dois grupos. Dinossauros não avianos, que são os dinossauros extintos há milhões de anos, como o T-Rex, Velociraptor, Triceratops e etc. E dinossauros avianos, que são as aves atuais, como a galinha, o avestruz, o ganso e etc. Agora, esqueça aquela ideia de que a galinha é a evolução do Tiranossauro Rex. A internet espalha essa ideia por aí como se fosse fato, mas é totalmente equivocada. As galinhas, assim como todas as aves, são dinossauros atuais, mas o T-Rex não evoluiu e virou uma galinha como a internet espalha por aí. Isso aí é fake news. Para você entender realmente como as aves surgiram e o seu parentesco com os dinossauros, apenas preste atenção nessa explicação. Acredita-se que as aves evoluíram a partir de pequenos dinossauros terópodes, com as primeiras aves tendo surgido no período Jurássico e se diversificado bastante durante o período Cretáceo. Existe uma espécie de dinossauro chamada Archaeopteryx, cujo nome significa asa antiga em latim. Esse animal viveu durante o período Jurássico há mais ou menos 150 milhões de anos. Acredita-se que esse animal seja o elo evolutivo entre aves e dinossauros, compartilhando características dos dois. Ao mesmo tempo que ele é emplumado e pode voar como uma ave, ele também possui garras, cauda e um focinho, assim como um dinossauro não aviano. No fim do período Cretáceo, quando o meteoro atingiu a Terra, as aves foram o único grupo de dinossauros que conseguiu sobreviver, e hoje em dia elas estão por todo o mundo. Agora, um fato importante sobre a evolução é que, quando uma criatura evolui e desenvolve genes novos, os genes antigos não desaparecem, eles apenas são desativados. Com essa informação em mente, um paleontólogo chamado Jack Horner, juntamente com um grupo de cientistas, iniciou um projeto apelidado de Projeto Ticnossauros. Veja só, uma das principais diferenças entre dinossauros e aves são as mãos. Dinossauros como o Velociraptor ou o próprio Archaeopteryx possuem braços com mãos e garras, enquanto as aves possuem asas. Mas veja que interessante, se você olhar para um embrião de qualquer ave no início de seu desenvolvimento, o embrião possui aquela mão semelhante à do Archaeopteryx. Porém, durante o desenvolvimento do embrião, o gene de crescimento dos dedos é desativado e um outro gene se ativa. Esse gene funde os dedos para formar a asa. Outra diferença entre as aves e dinossauros é a cauda. Os dinossauros possuem caudas longas, enquanto as aves basicamente não têm cauda. As caudas dos galos e calopsitas, por exemplo, são só penas alongadas. Se você olhar para uma galinha depenada ou para um esqueleto, você vai ver que todas as aves possuem caudas extremamente atrofiadas. Porém, se você olhar para um embrião de ave no início de seu desenvolvimento, você vai ver que o embrião possui uma cauda relativamente longa. Porém, durante o desenvolvimento do embrião, o gene de crescimento da cauda se desativa e um novo gene se ativa. Esse gene funde as vértebras da cauda, deixando ela extremamente atrofiada. Olha, por exemplo, esse raio-x de um embrião de pintinho em um estado já bem avançado de desenvolvimento. Perceba como ele ainda possui uma pequena cauda e garras. Isso tudo é bem mais evidente se você olhar para embriões em estágios mais iniciais de desenvolvimento. Outra diferença entre as aves e dinossauros é o focinho. Os dinossauros possuem um focinho com dentes, enquanto as aves possuem bicos. Porém, se você olhar para um embrião de ave no início de seu desenvolvimento, o embrião possui o gene da formação do focinho. Porém, durante seu desenvolvimento, o gene que formaria o focinho é desativado e um novo gene se ativa. Esse novo gene inicia a formação do bico. Inclusive, olha que interessante,
Em 2006, um homem chamado Matthew Harris, da Universidade de Wisconsin, realizou um experimento para desenvolver embriões de galinhas com dentes. E adivinha? O experimento deu certo! Os embriões desenvolveram um focinho com dentes. Aí na tela está uma comparação entre o crânio de uma galinha normal, o crânio de um jacaré e o resultado desse experimento. Por mais que esse experimento tenha dado certo, os embriões foram sacrificados antes de nascer por motivos éticos. Sabendo dessas informações e se baseando nesse experimento realizado por Matthew Harris, Jack Horner e sua equipe de cientistas iniciaram o projeto Ticnossauros, cujo objetivo é reativar os genes ancestrais de dinossauros em galinhas. O principal objetivo desse projeto é reativar os genes do focinho, para fazer com que a galinha nasça com um focinho e dentes, da cauda, para fazer com que a galinha nasça com a cauda longa, assim como a dos dinossauros, e das mãos no lugar das asas, para fazer com que a galinha tenha braços semelhantes aos dos dinossauros. Assim, resultando numa galinha alterada para se assemelhar a um dinossauro. Um esquema tá aparecendo aí na tela para vocês entenderem melhor. Inclusive, eu vou deixar aí na descrição um vídeo de uma palestra do Jack Horner falando sobre o projeto. O projeto Ticnossauros já foi iniciado há alguns anos, e ele tá obtendo grandes avanços. Então, ao que tudo indica, num futuro próximo, nós teremos os dinossauros de volta à vida. Mas ei, peraí, não sai do vídeo ainda. Enquanto os dinossauros ainda não são revividos, que tal apreciar os dinossauros que vivem entre nós hoje em dia? Bom, eu separei aqui uma lista de aves que mais se assemelham aos dinossauros. Número 1, avestruz. O avestruz é a maior ave que existe hoje em dia, chegando a até 2 metros de altura. E ele se assemelha muito a um dinossauro chamado Gallimimus. Na verdade, todos os dinossauros do grupo dos ornitomimídeos, que é o grupo do Gallimimus, têm semelhança com as aves ratitas, que é o grupo ao qual pertencem os avestruzes e emas. Número 2, casuar. O casuar é um parente dos avestruzes conhecido por ser a ave mais perigosa do mundo. Esses animais vivem na Austrália e sua principal característica são seus pés com garras extremamente afiadas. Me fala aí se não parece um pé de um dinossauro. Os casuares utilizam essas garras para realizar chutes que podem ser fatais. Definitivamente não é uma boa ideia estar perto de um casuar irritado. O mais legal é que o casuar tem grandes semelhanças com o dinossauro Corythoraptor, que era um dinossauro parente do famoso Oviraptor. Número 3, jacu cigano. O jacu cigano é uma espécie de ave nativa da América do Sul. A princípio, eles não se parecem com dinossauros. Porém, o que os torna interessantes é que os filhotes de jacu cigano nascem com garras. Isso mesmo. Quando filhotes, os jacus ciganos possuem garras que eles utilizam para defesa e para se segurar nas árvores e escalar caso caiam de seus ninhos. Conforme os filhotes vão crescendo, eles vão perdendo as garras e, na fase adulta, elas viram asas normais que permitem o animal voar. Número 4, ganso. O ganso dispensa apresentações. Todo mundo conhece essas aves e sabe que eles são extremamente agressivos. Mas o que realmente os destaca é que eles possuem serras semelhantes a dentes em seu bico e língua, veja só. Como já disse, essas estruturas não são exatamente dentes, mas sim estruturas pontiagudas feitas de cartilagem denominadas de tômia. A tômia serve para os gansos cortarem as plantas que comem e triturá-las em pedaços pequenos para engolir. Número 5, cegonha bico de sapato. Por mais que tenha esse nome, os bicos de sapato não são cegonhas, nem possuem parentesco com elas. De cara, o nome científico desse animal já impressiona, Balaeniceps rex. Várias coisas tornam essa ave incrível, a começar pelo seu tamanho. As cegonhas bico de sapato podem atingir até 1,50 m de altura. Outra característica desse animal é seu rosto. O bicho parece que tá pistola o tempo inteiro com essa cara de raiva. Além disso, eles costumam bater os bicos de vez em quando. O que tem de mais nisso é que quando eles batem o bico faz esse som aí. E bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. Deixem nos comentários o que vocês acham do projeto Ticnossauros. Eu vou ficando por aqui. Falou!